Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Estou aqui com Charmaine Narwani, do The Cradle, editora do The Cradle. Charmaine, é um prazer tê-la de volta. Sempre maravilhoso estar aqui, Danny. Claro. Bem, vamos começar imediatamente. Primeiro, vamos falar sobre os acontecimentos que ocorreram durante a noite, desde que o último programa terminou. Sabemos que Trump tem esse prazo das 20, horário do leste, no qual ele prometeu, entre aspas, aniquilar toda a civilização do Irã se o Irã não capitular, especialmente a exigência de reabrir o Estreito de Hormuz. Durante esse período noturno, porém, o Irã esteve bastante ocupado, retaliando contra, como sei que você já mencionou, os ataques dos Estados e de Israel à sua indústria petroquímica. E o Irã revidou com força, mirando o polo industrial saudita. Esse centro era Jubail, que é seu principal polo industrial. Ele abriga cerca de 300 indústrias ativas e produz aproximadamente 7% de todos os petroquímicos do mundo, fertilizantes, aço, alumínio, produtos químicos, energia em si. É um centro crucial. E foi assim que ele ficou na noite passada, depois que o Irã lançou mísseis e drones. Isso foi confirmado pelo próprio Irã em sua mais recente onda da Operação Verdadeira Promessa 4. Você trouxe um bom contexto aqui. Isso aconteceu logo depois que 2 plantas petroquímicas no Irã foram atingidas pelos Estados Unidos e por Israel. Então temos esse prazo, Charmaine, e a retórica tem se tornado cada vez mais apocalíptica. Aqui temos Donald Trump dizendo que uma civilização inteira morrerá esta noite, sem jamais ser trazida de volta, caso o Irã não atenda às exigências dos Estados Unidos. Então, Charmaine, ajude-nos a entender esses acontecimentos. O Irã não parece estar se rendendo. Na verdade, afirma que continua se comunicando com mediadores sobre o que deseja, e as operações falam por si mesmas, especialmente esse ataque à Arábia Saudita, que o Irã havia prometido realizar a cada escalada promovida pelos Estados Unidos e por Israel. O Irã vai revidar na mesma medida. Não é olho por olho, acho que disseram olho por braço, olho por perna e assim por diante. Então, quais são seus comentários, suas reflexões sobre o que está acontecendo aqui? Isso apenas mostra que, neste ponto da guerra, quando os americanos e os israelenses previam que o Irã estaria sem mísseis e em frangalhos, sem uma liderança clara, o Irã está, na verdade, falando com uma só voz. Não há dúvida. Seja ouvindo o primeiro-ministro, alguém da Guarda Revolucionária Islâmica ou alguém de um centro de pesquisa, a mensagem é a mesma, certo? E o Irã, que sempre foi notoriamente péssimo em propaganda, tem agora se dedicado a provocar o presidente americano e o governo de uma forma que eu acho que nunca vimos antes. Propaganda de guerra como essa, com humor e uma espécie de precisão mortal. E claro, eles não estão perdendo o ritmo em termos de resposta militar, exatamente como disseram que fariam antes da guerra. Então, uma parte interessante disso é que, sabe, achávamos que talvez a Arábia Saudita fosse um pouco de Bem, o Irã havia traçado uma linha ali, porque como já falamos antes, o Golfo, os países CCG estão meio divididos em 2 grupos. Omã e Catar se recusando a participar de qualquer agressão contra o Irã, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Bahrein querendo muito que os americanos acabem com o Irã, por assim dizer, e então a Arábia Saudita, eu diria, ficando em cima do muro. Porque, claro, eles tinham relações intermediadas pela China de alguns anos atrás, e essas vinham indo muito bem. Então, a surpresa aqui é que eles atingiram a instalação na Arábia Saudita. Isso significa que uma operação contra a indústria petroquímica do Irã foi lançada a partir da Arábia Saudita, ou isso apenas significa que as instalações na Arábia Saudita são, na verdade, sabe, as joias da coroa da petroquímica no Golfo? Por que se limitar apenas à comunicação quando agora o Irã está mirando nos grandes alvos?
E eu realmente acredito que os Estados Unidos têm investimentos nisso, ou que os sauditas e os americanos têm investimentos nessa instalação específica. Então, sim, quero dizer, eles estão fazendo o que estão fazendo e estão fazendo isso de forma significativa. Certo, isso acontece justamente na véspera do prazo de Trump para os iranianos, e os iranianos estão mostrando que não vão perder o ritmo. Se ele tem alguma ilusão de que as coisas serão diferentes, de que o Irã vai ficar parado enquanto suas usinas, infraestrutura elétrica, pontes e civilização são destruídas, ele deveria esperar que isso aconteça dentro de suas próprias alianças mais fortes na região. Mas é claro, acho que a maioria das pessoas preferiria ver isso acontecer em Israel do que nos países do Golfo, que já apanharam bastante. Ou nos Emirados Árabes Unidos, porque se parece ser outro alvo da ira árabe em massa. Sim, com certeza. Bem, houve alguns relatos, Charmin, de que a Rússia, claro, todos vindos de fontes ocidentais, teria realmente fornecido ao Irã informações sobre a infraestrutura energética de Israel e sobre como ela poderia ser atingida, como seus sistemas de energia poderiam ser atacados com efeito devastador se a situação sair do controle. E aqui, como você mencionou, Charmin, sim, de fato, quando o Irã estava atacando a Arábia Saudita nas últimas 12 horas, nas instalações de Al-Jubail e Juaima, eles estavam atingindo a Chevron. É isso que o Irã está dizendo, que atingiu a Chevron, a Philips, a ExxonMobil, a Dow Chemical, interesses americanos que operam lá. E o mercado reagiu. Acho que cerca de $1 trilhão foi eliminado do mercado. O petróleo está a $115 o barril e só tem subido. Então temos aqui como o Irã respondeu a esse último ultimato. Charmin, nós vamos obliterar a infraestrutura dos Estados e de seus parceiros e garantir que os Estados e seus aliados fiquem privados de petróleo e gás na região por anos. Então parece que, se os Estados Unidos e Israel vão levar isso a esse nível, as pontes, a energia, o petróleo no Irã, então o Irã está prometendo algo bastante devastador, Charmin. Quero dizer, o Irã está dizendo que isso pode ser apocalíptico para os interesses dos Estados Unidos. Qual é a sua reação? Isso acontece. Quero dizer, isso acontece. Sabe, quando as pessoas estavam falando sobre possíveis ações nucleares, bem, acho que agressões por parte dos israelenses, e você sabe, todos nós aprendemos sobre a estratégia de mosaico do Irã. E o que isso significa é a dispersão de ecossistemas militares inteiros por 31 províncias iranianas, em um país que tem aproximadamente o tamanho da Europa Ocidental. Então, nesse caso, vamos imaginar uma blitzkrieg sobre o Irã, que tem o tamanho da Europa Ocidental. Certo, por que tu vai fazer isso? Toda vez eu pensei que já ter esses alvos rápidos. Mas veja bem, eu só quero lembrar as pessoas de que, durante a guerra Irã-Iraque, por anos, muitos anos, os iranianos não usavam a eletricidade de forma normal. À noite, usavam lampiões a querosene para que os iraquianos não vissem nenhuma luz nas cidades. E todo mundo participava disso. Se você tivesse sobrevoado Teherã em qualquer noite, não teria visto nenhuma luz. Então, quero dizer, este é um país que já viveu uma situação assim. Também estamos na primavera. Não é uma época do ano em que as pessoas vão, sucumbir ao calor ou morrer de frio. Eu não sei o que eles estão pensando, porque mísseis podem vir de qualquer parte do Irã e fazer exatamente o mesmo com qualquer um dos aliados dos Estados Unidos. E eles estarão acabados porque não sabem como lidar com o dia seguinte. São populações meio rechonchudas, bem alimentadas, muito confortáveis, há várias gerações. Populações pequenas, relativamente ricas, que vão pegar aviões para a Europa ou até para o Extremo Oriente, como muitos já fazem hoje. E é assim que o problema dos refugiados surgiria de repente da noite para o dia. Porque nos países do Golfo, se você não tiver ar-condicionado, vai morrer, quero dizer.
Ninguém está acostumado a isso, exceto algumas tribos beduínas que vivem nessas condições. Então, quero dizer, acho que nenhum de nós sabe o que vai acontecer. Mas o que estou dizendo é que os iranianos são de longe os mais preparados. Certo, eles vivem sob o martelo das sanções há 40 anos. Eles aprenderam a viver sem. Enfrentaram escassez sempre que os americanos quiseram retirar isto ou aquilo da economia. Sabe, eles se uniram de uma forma que quase nenhum outro país sob sanções tão severas por décadas conseguiu, e criaram tudo por conta própria, desde produtos alimentícios até mísseis. E se você conversar com iranianos hoje, e não sei se você pretende ter algum convidado de Teherã, eles vão dizer que as pessoas estão nas ruas o dia todo e a noite toda. E quando não estão, vão a cafés e restaurantes e ninguém está se escondendo em casa. Sabe, eu estava conversando com alguém no Líbano hoje e, obviamente, Beirute e áreas de Beirute que os israelenses normalmente não atingem têm sido duramente bombardeadas nos últimos dias. E eu perguntei, qual é o clima por aí? E eles disseram, bem, todo mundo fica em casa enquanto os bombardeios acontecem e depois vai trabalhar, vai ao restaurante, vai ao supermercado. E é disso que o Irã e seus aliados, seu eixo, estão acostumados, e os aliados americanos não estão. Sim, claro, os reinos, as famílias que governam, quero dizer, o Bahrein e a Arábia Saudita, por causa desses ataques, Charmin, a ponte deles, aquela ponte crítica, acho que se chama Ponte Rei Fahd ou algo assim, está suspensa, está fechada. Então, quero dizer, as consequências já estão aí. E o Irã agora está dizendo que quaisquer restrições que existissem antes, se isso acontecer, se essas linhas vermelhas forem cruzadas, o Irã pode causar ainda mais danos. E devemos acreditar neles, porque o Irã tem dito nos últimos dias que tem a capacidade de produzir e lançar mísseis, aos quais seu exército não tem absolutamente nenhuma ligação. Se eles cortarem a energia em certas áreas, isso acaba prejudicando apenas os civis, porque eles obviamente já se prepararam para essas contingências. Não é como se os Etaways e Israel não tivessem demonstrado uma inclinação, uma espécie de desejo por atacar a infraestrutura civil. Então eu quero, na verdade, aquele exemplo que você deu dos iranianos nas ruas. Então, Donald Trump, ele disse isso ontem, e aí posso mostrar como os iranianos reagiram a isso. Então ontem, durante aquela coletiva de imprensa horrível, absolutamente uma piada, foi isso que ele disse sobre o que vai acontecer. E depois, é assim que iranianos comuns responderam a essa ameaça. Nós temos um plano, por causa do poder das nossas forças armadas, em que cada ponte no Irã será destruída até meia-noite de amanhã e cada usina de energia no Irã estará fora de operação, queimando, explodindo, nunca mais sendo usada. Quero dizer, demolição completa até meia-noite. E isso pode acontecer em um período de 4 horas, se quisermos. Nós não queremos que isso aconteça. Podemos até nos envolver em ajudá-los a reconstruir seu país. E sabe de uma coisa? Se for esse o caso, a última coisa que queremos fazer é começar pelas usinas de energia, que estão entre as coisas mais caras, e as pontes. Então foi isso que ele disse, Charmaine. E os iranianos fugiram, sabe? Deixaram o país. Eles fizeram exatamente o oposto. O Irã tem, os iranianos têm, formado essas correntes humanas, como estão chamando, para proteger pontes e chamar ampla atenção para a possibilidade desses ataques. Então, há iranianos em massa. O presidente Xi disse que há 14 milhões de pessoas prontas para se voluntariar para ajudar de qualquer forma na situação militar. Então esse é o cenário que eles estão enfrentando. O mesmo que os Estados Unidos e Israel estão enfrentando. Escudos humanos, essencialmente, do tipo justo, certo?
protegendo sua própria infraestrutura. E claro, agora há 14 milhões, segundo o presidente, prontos para defender o país de qualquer forma. Não me parece uma boa equação para que esta guerra seja resolvida tão cedo nos termos dos Estados Unidos. Não. E sabe, acho que outra coisa que as pessoas perceberam, além de, você sabe, os iranianos serem bem-humorados, super eficientes e sinceros, é que as pessoas estão prestando atenção no que os oficiais iranianos estão dizendo, não no que Trump está dizendo, para descobrir a verdade sobre o assunto. Elas também estão tendo a chance de ver o povo iraniano. Há tantos vídeos que vejo todos os dias mostrando como são as pessoas comuns do Irã. Ei, isso poderia ser o Brooklyn, mas adivinha, não é? É Teherã. E sabe, os jovens que você presumiria serem meio reformistas e antigoverno, estão todos se unindo em torno da bandeira, todos se unindo em torno de... Bem, eles estavam dizendo Ali Khamenei, sabe, o líder supremo, todos se unindo em torno da guarda revolucionária e de suas forças militares, sorrindo, acenando bandeiras. Sabe, outra coisa que, sinceramente, também me surpreendeu foi que, quando surgiu a notícia de que havia um piloto americano abatido à solta, vimos uma enorme fila de carros subindo a montanha para tentar encontrá-lo por conta própria. Sabe, quero dizer, eu não sei, poderia haver uma população mais doce e corajosa, disposta a enfrentar a monstruosa máquina militar americana. Certo, a lei da selva. Disposta a encarar isso e fazer os sacrifícios necessários para mudar este mundo. E quero dizer, estou sorrindo porque nunca em 1 milhão de anos eu teria esperado esse tipo de retórica de americanos comuns. E sabe, no seu programa, na sua sessão de comentários, assim como no nosso programa, The Cradle, e nas nossas sessões de comentários, está cheio de americanos dizendo, por favor, Irã, nós amamos vocês, acabem com a classe Epstein, com todos eles, certo? Então é meio que, quero dizer, estou quase sem palavras. Mas a outra coisa sobre o discurso de Trump é que, com toda aquela fanfarronice, evocando imagens de destruição absoluta, lembre-se, nos primeiros dias, ele era tão cuidadoso para não dizer guerra. Você se lembra disso? Sim. Agora ele está anunciando crimes de guerra, tipo, diariamente. E na semana passada, mais de 100 especialistas jurídicos baseados nos Estados assinaram uma carta dizendo que a guerra declarada por Trump, em conjunto com Israel, não era apenas uma violação do direito internacional, mas que os ataques estavam configurando crimes de guerra. E no discurso da mídia norte-americana, também ouvimos isso, Trump anunciando crimes de guerra. Então, não sei qual ele acha que é a sua saída. Quer dizer, Dani, se ele insistir de novo, essa será a terceira vez que ele estabelece um prazo e depois volta com tudo. E se ele fizer isso, haverá um clamor dentro do Irã. Ele vai mobilizar todos, dezenas de milhões a mais, para a destruição dos Estados Unidos, de suas forças, de sua indústria e de suas organizações associadas na região. E Israel, obviamente. Sabe, Israel atingiu uma sinagoga judaica no Irã ontem. O Irã tem a maior comunidade judaica da Ásia Ocidental, fora de Israel. E tivemos um iraniano, provavelmente foi a primeira vez que muitos americanos souberam disso. O membro judeu do parlamento iraniano se levantou e fez um discurso furioso contra Israel e sua criminalidade, dizendo que o país chegaria até atacar judeus para prejudicar o Irã. Há tantas coisas que as pessoas estão vendo agora, e sinto que o mundo está mudando em relação a isso. Não dá mais para fingir que não vimos essas coisas. Seja o fato de Trump não conseguir se comportar de forma profissional e soltar palavrões contra um país inteiro que ele dizia querer ajudar e salvar. Ele perdeu o rumo, certo? Então, se ele escalar o conflito, haverá uma resposta iraniana. E isso trará preços extraordinários, não apenas para a energia, mas também para produtos básicos em todo o mundo. E ninguém culpará o Irã, todos culparão Trump e Israel. Se ele cueracos, amo descrever sobre o presidente derrotado.
Esses são ótimos pontos, Charmaine. A gravidade. Veja, Donald Trump, se há algo que se pode dizer sobre ele. Alguém obcecado por ultimatos, obcecado por ameaças, obcecado por arrogância. Ele é obcecado em fazer com que ele mesmo e os Estados Unidos pareçam poderosos e especialmente letais. E ele faz isso principalmente com palavras. E essas palavras, porém, as que mostrei antes, eram tão graves que havia pessoas nas redes sociais se perguntando, pessoas que assistem a este programa, ao seu programa, pessoas que acompanham essas coisas em todas as redes sociais, se perguntando, Trump vai usar uma arma nuclear. E então, de repente, o The Guardian noticia que o círculo de assessores de Trump está preocupado que essa retórica indique que ele pode estar pensando em usar uma arma nuclear. A gravidade das ameaças de Trump, somada ao seu desespero crescente para encontrar uma saída para o conflito, aumentou os temores de que um presidente volátil pudesse usar uma arma nuclear. Um assessor militar que está sempre próximo ao presidente abriria a bola nuclear. A única maneira de impedir a ordem seria se aqueles na cadeia de comando a considerassem ilegal. Mas os altos funcionários, sabe, essas pessoas que o aconselham, estão preocupados. Eles não fazem nada a respeito, mas temem que ele seja tão imprudente assim. Qual é a sua reação a isso? Porque estamos em um momento desta guerra, e temos dito isso neste programa, em que o governo Trump realmente não tem boas opções para afirmar seus objetivos, sejam eles quais forem. Bem, Trump está sob uma pressão extraordinária. Quero dizer, ele não está apenas ouvindo os figurões do Partido Republicano dizendo você está arruinando nossas chances nas eleições de meio de mandato. Mas, como você pode ver, a administração dele está se fragmentando, certo? Alguns dos seus membros mais leais já não estão mais lá, e outros, segundo relatos, estão na fila para serem demitidos. E então, é claro, também houve algumas demissões militares, e surgiram perguntas sobre por que a demissão de altos funcionários aconteceu. Eles eram contra a guerra ou contra certas táticas, como colocar tropas em solo? Desculpe por isso. Foi por isso que eles foram dispensados? Há outras pessoas falando sobre o Trump querer montar uma guarda pretoriana para protegê-lo da forma que ele não conseguiu, em 6 de janeiro, certo? Ele não conseguiu impedir que outra pessoa fosse à Casa Branca. E existe essa ideia de que ele quero dizer, tenho amigos que trabalham no Pentágono, e eles dizem, esqueça o que era há 10 anos. Essas pessoas, eles nem estão mais olhando. O Pentágono costumava ser um lugar de equilíbrio. Acredite se quiser. Eles faziam esses exercícios de Red Team, desafiando constantemente suas próprias suposições. E essa era acabou, sabe? Agora pessoas obstinadas lá dentro que são só guerra, guerra, guerra. Quer dizer, e o Hezbollah certamente, você sabe, ajudou a sustentar o moral daqueles, seu gabinete, sua administração, seu exército durante uma guerra. Você não vê o Irã fazendo isso, sabe o que quero dizer? Em Israel, é claro, você ouve falar de fraturas por lá. O chefe do exército nomeado por Netanyahu dizendo, sabe, estamos nos fragmentando por dentro. O exército vai desmoronar. Estou levantando todos os sinais de alerta. Ouvimos há alguns dias, pela televisão israelense, que no Líbano há soldados largando as armas e fugindo, sabe? Eu faria o mesmo. Se eu estivesse no lugar deles, eu faria o mesmo. Então, você tem essa pressão incrível ao mesmo tempo, por qualquer motivo. Você tem essa pressão sobre Trump por parte dos israelenses, certo? E eles estão tentando fazer de tudo para garantir que ele não consiga negociar uma saída, eliminando qualquer pessoa com quem ele pudesse negociar, certo? Agora, Hahazi, obviamente, ao mirarem Kamal Hahazi, o assessor do líder supremo, bem, eles não conseguiram matá-lo. Mataram a esposa dele. Essa foi outra tentativa desse tipo. Mas aqui está o quê? Assim você pode entender por que Trump, já que ninguém ousa conter suas bravatas, certo? Dá pra ver que eles preparam discursos pra ele, mas ele sai do roteiro, não é? Ele ficou nisso por, sei lá, uns 5 minutos.
e de repente começou a divagar sobre, o maior salão de baile do mundo, sabe? Ou algo assim. E o fato é que não é apenas o que ele disse que chocou o mundo. Para mim, é o fato de que ele ainda tem permissão para postar essas coisas no Truth Social. Isso me sugere que as pessoas ao redor dele estão com medo. Você tem o chefe de gabinete dele, o vice-presidente, as pessoas ao redor que se curvam a ele, até o genro dele. Ninguém está tirando isso dele. Ninguém está dizendo você precisa parar, certo? Isso me parece um problema real. Então, como você está dizendo, a maleta nuclear, não acho que se chegar a esse ponto, alguém vai derrubá-lo no chão. Mas, obviamente, ninguém está dizendo não para ele. Eu entrevistei o Larry Wilkerson há umas 2 semanas e ele disse algo como: ele não está deixando ninguém no exército fazer nada além de seguir suas ordens. E eu fiquei tipo, desculpe, Larry, mas me parece que o papel dos militares é se levantar e dizer, não, isso está errado, isso vai nos prejudicar. Nós vamos morrer. E não parece que ninguém nas Forças Armadas esteja fazendo isso também. Quero dizer, essa é a verdade. Todo mundo está um pouco com medo do Trump. Sim, sim. Quero dizer, é uma situação desastrosa. Os Estados Unidos e Israel se colocaram em um dos becos mais difíceis e desastrosos possíveis. Na minha avaliação, parece que eles aceleraram essa guerra a um ponto em que não conseguem lidar ou controlar nenhum dos desdobramentos, exceto por seus ataques à distância. E agora o Irã, Charmine, está ameaçando que seus aliados, nós sabemos quem são, fecharão o Estreito de Bab al-Mandeb se Trump vencer e cumprir sua palavra. Também prometeu, é claro, mergulhar a Arábia Saudita e o restante da região na escuridão. Mas o Estreito de Bab al-Mandeb, esse é um grande ponto. É algo que, na minha opinião, muita gente está ignorando, Charmaine. Porque, embora o Iêmen esteja envolvido na guerra, eles basicamente limitaram sua atuação à coordenação com o Irã e o Hezbollah em ataques contra Israel. Mas ainda assim sabemos o que aconteceu. De novembro de 2023 até 2024, foi mais de um ano em que o Estreito de Bab al-Mandeb ficou fechado por causa do bloqueio do Iêmen em apoio a Gaza. E eles prometeram fazer isso novamente, em circunstâncias bem diferentes. Então, talvez você pudesse comentar sobre isso. Qual impacto isso poderia ter e que tipo de carta é essa para se jogar nesse contexto de ameaças? Sim, quero dizer, 20% da energia mundial passa pelo Estreito de Hormuz. A maior parte disso, praticamente nada, vai para os Estados Unidos, mas o leste asiático certamente depende dele, assim como a Europa, especialmente desde que o gás russo foi retirado de operação. Já o Bab al-Mandeb, por outro lado, é por onde passa uma enorme quantidade do comércio global. Do Oceano Índico, se você tiver um mapa, pode ver. Vindo da Ásia, certo? Todo mundo compra da China, do Vietnã, da Coreia. As mercadorias viajam pelo Oceano Índico, entram no Mar Vermelho, sobem pelo Canal de Suez até a Europa e depois seguem para o Atlântico e assim por diante. Então essa é a principal rota do comércio internacional que se move de leste a oeste, certo? E o que aconteceu durante o genocídio em Gaza, quando as Forças Armadas do Iêmen decidiram assumir o controle daquelas águas e não permitir que navios alinhados a Israel passassem, foi que esses navios tiveram que fazer a longa viagem até a costa mais ao sul do continente africano, o Cabo da Boa Esperança, e depois contornar pela Europa. Desculpe, sim, pela Europa desse jeito até o Mediterrâneo, o que é, como você sabe, um enorme desvio. E, obviamente, os custos de transporte, custos de seguro, tudo aumenta. Acho que os iemenitas não precisaram fazer isso porque a quantidade de influência que o Irã tem neste momento, apenas por controlar o Estreito de Hormuz, sem nem mesmo fechá-lo, mas decidindo quem passa e quem não passa, é algo que muda o equilíbrio mundial.
Sabe, eu não acho que você precise disso. Mas se os americanos quiserem, e os israelenses quiserem levar isso a um ponto pior, Israel pode ser completamente sitiado. Completamente. Porque o Hezbollah já sabe, em guerras passadas, assim como nesta, alcançou. Então você tem dois principais portos israelenses no Mediterrâneo, Haifa e Ashkelon, certo? E esses, obviamente, Haifa foi atingido várias vezes recentemente. Depois há o porto de Eilat, que declarou falência, acho que há 1 ou 2 anos. E é lá que os iemenitas estavam atacando e os iraquianos também. Esse é o porto mais ao sul que, sabe, recebe coisas vindas do Mar Vermelho. Então, Israel recebe 80% de seus bens por navios, pelo mar, certo? Vias navegáveis. Você poderia sitiar Israel, essencialmente. E eu acho que, sabe, Israel é a parte que vai ser deixada para depois. Agora, o Irã está tentando preparar e acostumar o mundo a entender essa nova realidade. Certo, nós controlamos isso. Vamos ser justos. Não somos como os americanos. Vamos ser justos. Se você não demonstrar hostilidade contra nós e não tentar minar nossa segurança ou armar nossos adversários, pode passar pelo Estreito de Hormuz, mas terá que pagar. E o pagamento parece até depender de se podem ou não pagar. Ainda não há nada padronizado. Então, o Irã, com a ajuda de Oman, um membro do CCG, está trabalhando na estrutura legal para administrar o Estreito de Hormuz. E é basicamente tudo que precisa fazer e pode fazer. É um dos 2 estados litorâneos do Estreito, Oman e Irã. Eles podem fazer o que quiserem. Essa é a via navegável deles, certo? Então você nem pode, quer dizer, eu sinto que, legalmente, de outras formas, o Irã tem um controle total sobre isso. Você pode bombardear todo o Irã. O Irã ainda terá o Estreito de Hormuz. Os preços do petróleo vão disparar, os preços dos alimentos vão disparar, as coisas vão parar de funcionar. Os americanos não vão conseguir os componentes para fabricar seus mísseis. Israel vai ficar sem sorte e será atingido pelos lados iraquiano, iemenita e libanês. Por que o Irã abriria mão de qualquer coisa? E talvez isso também seja algo sobre o que devamos falar, essas negociações de que continuamos ouvindo falar. Eu não vejo isso acontecendo. Quer dizer, é bizarro que Trump queira um cessar-fogo, seja de 15 dias ou 45 dias. Por que alguém confiaria em um cessar-fogo mediado pelos americanos? Jamais, 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 certo? Qual é mesmo aquele termo russo? Acordo incapaz. Acordo incapaz, sim. Os americanos são incapazes de chegar a acordos. Também aprendemos que os israelenses, bem, não é que tenhamos apenas aprendido, nós vimos isso desde Oslo, passando por 2 cessar-fogos em Gaza e um no Líbano, que os israelenses são incapazes de chegar a acordos. Ninguém vai começar um acordo com eles. Eles querem que a própria natureza do fim do conflito seja o fator de dissuasão para sempre, para que americanos ou israelenses nunca mais ataquem nenhum desses países. E por que não deveriam querer isso? O mundo favorece a posição deles, certo? Acho que estamos aprendendo. Você estava falando sobre informações de alvos do Irã? Sim, sim. Houve relatos de que o Irã estava recebendo da Rússia informações de mira sobre a infraestrutura energética de Israel, como ela funciona, quais instalações são vulneráveis e o que poderia essencialmente apagar as luzes de Israel de forma rápida. Acho que isso mas o que a Reuters está dizendo, acho que hoje, é que os russos... Bem, os americanos estão dizendo que satélites russos forneceram ao Irã informações sobre 11 países da Ásia Ocidental. Então, não apenas Israel, mas também Catar, Iraque, Bahrein, Israel, Diego Garcia, até mesmo os Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Turquia. Então, sabe, quero dizer, de onde isso vem? Antes de você continuar, é surpreendente de onde isso vem. Vem da Ucrânia, certo? É como um porta-voz a uma boca, direto da boca do cavalo, né? Porque... Certo. Mas isso é de fato o que os americanos estão suspeitando, ou já suspeitaram, há muito tempo. Mas eles também suspeitam
o mesmo da China. E quero dizer, nós dois conhecemos alguns grandes jornalistas independentes que têm ótimas conexões nesses países e ninguém consegue confirmar isso. Essa é a suposição, certo? Mas ninguém pode confirmar que a maior capacidade de mira demonstrada pelo Irã nesta guerra seja necessariamente devido a esses aliados. Quero dizer, o fato é que estamos descobrindo uma nova capacidade iraniana toda semana, certo? Primeira vez na história que um F-35 é derrubado. Isso é iraniano. O cemitério de $500 bilhão em armas militares dos Estados Unidos que vimos há 2 dias, certo? Iraniano. Os iranianos agora estão dizendo, nós estávamos acompanhando. Nós já estávamos monitorando a atividade inimiga naquela área antes. Certo. A Press TV, como eu te disse mais cedo, afirmou hoje que tem fontes dizendo que os iranianos viram que os americanos tinham um plano de ação e não reagiram, basicamente atraindo-os para uma armadilha. E então, sabe, naquela noite eles atacaram. Então, quem sabe? Mas sim, quero dizer, não consigo imaginar uma situação em que o Irã abriria mão de qualquer vantagem antes de extrair até o último benefício. E parte do motivo para fazer isso e não demonstrar boa vontade é porque seus adversários, os americanos e os israelenses, não demonstraram nenhuma. Mentiram, trapacearam, roubaram, mataram com alegria racistas, certo? Por que você cederia 1 milímetro? Sim, exatamente. Por que você cederia nem 1 centímetro? E é assim que as coisas estão. Sabe, houve muitos relatos, Charmaine, sobre como está a comunicação do Irã com os Estados Unidos neste momento. Alguns disseram que os canais diplomáticos foram completamente fechados depois daquela ameaça de eliminar toda a civilização iraniana. Bem, parece que o que realmente está acontecendo, e provavelmente já vem acontecendo há algum tempo, é que os Estados Unidos que está a Turquia, certo? Isso påhörfter e basicamente med sangs. E o Irã disse, na verdade, não há negociações com os Estados Unidos porque a posição dos Estados Unidos continua a mesma, o que é uma postura tão absurda e maximalista considerando o que está acontecendo. Eles continuam exigindo capitulação, simplesmente fazer o que os Estados Unidos mandam, abrir mão do controle sobre o Estreito de Hormuz, e, claro, todas aquelas outras exigências ridículas que, sinceramente, já ficaram de lado. Quase não ouvimos mais falar delas. Às vezes Trump diz, não queremos que eles construam uma arma nuclear. E na maior parte do tempo nem ouvimos mais ele dizer isso, ou mencionar os mísseis. Nada disso, certo? É tudo sobre as notícias diretas. E acho que não há segredo sobre o motivo disso. Mas é assim que as coisas estão agora, Danny Haifon. Quer dizer, talvez você queira comentar sobre isso e qualquer outra coisa que tenha em mente. Sobre as negociações. Sim, sobre como o Irã está retratando isso, como simples mensagens sendo transmitidas por mediadores. É exatamente isso. Há muitas pessoas tentando mediar, porque há muitos países com muito interesse nisso. Não apenas os países do Golfo, mas veja, o Paquistão tem um pacto de defesa mútua com os sauditas. Ele realmente não quer que Riad o ative, certo? Ou que os convoque. Existem saídas para essa situação. A mais clara seria os americanos simplesmente saírem e deixarem Israel nas mãos do Irã, porque nada vai parar. Os americanos nunca vão deixar de ser arrastados para essa região enquanto Israel tiver a capacidade de incitar, instigar e travar guerras, certo? E vimos algo que não víamos há muito tempo. Os Estados Unidos realmente assumindo a liderança direta da guerra, certo? Então acho que essa talvez seja uma situação única. Ela deriva da constelação desses dois personagens, Netanyahu e Trump, liderando seus países ao mesmo tempo. Não acho que seria fácil sob outras administrações, mas, ainda assim, Israel conseguiu em todas as suas guerras obter 100% de assistência dos Estados Unidos, financeira e militar, para travá-las. Então, os Estados praticamente estão nelas. Eu não vejo... De novo, voltamos ao mesmo ponto. O Irã tem influência agora.
aqui está talvez o que precisa ser explicado. Isso não é apenas sobre o Irã. O mundo precisa girar. Precisamos nos afastar do que basicamente tem movido o mundo desde as guerras mundiais, sistemas financeiros liderados pelo Ocidente, transporte marítimo liderado pelo Ocidente, seguros liderados pelo Ocidente e assim por diante. Globalmente, telecomunicações lideradas pelo Ocidente. Não é permitido deixar a Huawei entrar aqui. Sabe, há outros, porém, que são inteligentes e eficientes e têm produtos melhores, produtos mais baratos e mais inteligentes, que não têm permissão para entrar. E então, é por isso que tanto conflito está surgindo. Agora os chineses querem criar rotas. Os indianos e russos, os iranianos e russos estão se apressando para também criar rotas. Os americanos não suportam isso. Mais conflito, certo? O que é preciso fazer, basicamente, é desativar essas redes globais lideradas pelo Ocidente, porque somos capazes de fazer essas coisas regionalmente. Não precisamos de uma rede liderada pela China. Não precisamos de uma rede liderada pela Rússia. Em cada região, quero dizer, você sabe, estamos passando muito claramente de uma era de globalismo para uma de regionalismo. Em cada região haverá o grande estado agrícola e o grande estado industrial, e bem, que eles encontrem seus equilíbrios, certo? Mas nós já vimos pessoas realizando transações além das fronteiras em todas as regiões do mundo, usando suas próprias moedas e seus próprios sistemas de dispositivos. Os americanos não podem permitir isso. Então, o que o Irã está fazendo é muito mais do que apenas defender o Irã. Ele pretende ser o catalisador, ou pretende que o Estreito de Hormuz seja o catalisador, para mudar a forma como muitas dessas redes são controladas. Pretende construir sua própria rede crítica, que incluirá transporte marítimo, seguros e, você sabe, sistemas de transações e pagamentos, apenas por meio da situação de Hormuz. Sem falar em Bab al-Mandab, sem falar no corredor internacional de transporte norte-sul, que mantém com os russos. E você sabe, sem falar no porto de Chabahar. E bem, há muita coisa aí. E eu estava tendo uma conversa com... quem era mesmo? Alguém. E foi bem interessante. Estávamos falando sobre como... Espera, porque o nome não me vem à cabeça? André, estávamos falando sobre a Segunda Guerra Mundial e como os americanos simplesmente não entendem que foi a URSS que enfraqueceu o flanco oriental da Alemanha, certo? A tal ponto que dezenas de milhões de soviéticos foram mortos para enfraquecer a frente alemã. E então os americanos entraram na fase final da guerra, certo? Com seus pequenos sinais de vitória e assumiram o crédito pela vitória. Mas, de certo modo, se você pensar em como a guerra de 4 anos da Rússia com a Ucrânia tem se desenrolado, é algo interessante. Eles desgastaram muitos dos mitos militares ocidentais durante essa guerra, certo? Não tem sido uma guerra curta. Quer dizer, de certo modo, o Irã mostrou muito mais vitórias em um mês do que a Rússia nesse mesmo período. No entanto, será que teria conseguido isso se a guerra na Ucrânia não tivesse acontecido e feito o mundo perceber que petróleo e gás não eram algo a ser subestimado? Sabe, eles eram a base de tudo. Sabe o que quero dizer? Fez o mundo perceber que todas as armas da OTAN não poderiam mover um ator soberano determinado, certo? Então tudo isso está conectado e, claro, a China é a próxima. Por isso é muito importante que o Irã mantenha sua posição e garanta que essas mudanças aconteçam. E o Estreito de Hormuz é o ponto central disso. Mas haverá muitas mudanças como resultado disso. Acho que mais importante, a primeira besta derrubada no portão é provavelmente a propaganda, a narrativa, entende? Quero dizer, o Irã são os heróis. O Irã é o Davi diante do Golias americano-israelense. Quando isso aconteceu? Aconteceu em 30 dias, sabe? When did that happen? It happened in 30 days, you know? Yeah. Oh, rapidly. Sim, rapidamente. Quero dizer, rapidamente. Os Estados não têm capacidade de aumentar o apoio a esta guerra. E quanto mais essa guerra se prolonga, sem apoio, com muito pouco apoio, mais fácil fica para o Irã. Bem, muito bom nisso. Quero dizer, eles são muito bons nisso.
Estamos aprendendo sobre a capacidade deles de criar sua própria narrativa sobre o que está acontecendo. E essa narrativa está repercutindo em muitas pessoas, especialmente. E acho que você mencionou a Ucrânia. É como a Ucrânia e depois o dilúvio de Al-Aqsa. O que aconteceu desde 2023 já teve um papel enorme em mudar a opinião das pessoas em relação à forma como os Estados Unidos e Israel fazem as coisas. Sabe, Janice, quero dizer, literalmente, Trump está ameaçando cometer genocídio neste momento. As pessoas simplesmente não estão, a maioria das pessoas, mesmo nos Estados Unidos, não está empolgada com isso por causa do que isso causou, não apenas politicamente e economicamente ao país, mas especialmente a sua imagem no mundo. Simplesmente não é parte, não é implicação. Não. Esses eventos, sem dúvida, prepararam o terreno para que o Irã pudesse fazer isso. Quero dizer, o que os palestinos sacrificaram e o que Gaza sacrificou, sem dúvida. Sim, totalmente. Sim, exatamente. E é por isso que a Palestina, o Líbano, é por isso que todos eles estão na... Quero dizer, não é só por isso, esse não é o único motivo, mas é uma grande razão pela qual eles fazem parte das principais exigências do Irã. E sabe sobre o que você disse, Charmaine, sobre como o mundo está mudando? A elite dominante, aqueles que normalmente ficam muito empolgados com guerras, também estão admitindo isso. O New York Times está falando sobre o Irã se tornar uma grande potência por causa dessa guerra. E a Bloomberg basicamente disse que o Irã quebrou o petrodólar. Esses são os tipos de ações que não víamos no passado, e agora estamos vendo. O controle sobre o Estreito de Hormuz. Eles já estão implementando isso. O arcabouço legal ainda não existe, mas podemos perceber o movimento. Os navios só estão passando se seguirem as condições impostas pelo Irã e por Omã. E essas condições têm muito a ver com não contornar o dólar americano. Essencialmente, não usar esse dólar. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Especialmente sobre a parte da admissão, porque acho que isso está gerando muito medo sobre o que pode acontecer se essa guerra sair do controle. Bem, essas manchetes estão 10 anos atrasadas em relação às nossas sobre o mesmo assunto. Sabe, então tudo bem. Tanto faz. Deixem que cheguem às suas próprias descobertas e batam a cabeça na parede. Tenho a sensação de que eles estão apenas alcançando e de repente isso está acelerando para eles. Eles poderiam ter aberto os olhos e visto tudo isso chegando. Mas não acho que o Irã aspire a ser uma potência global. Esse é um modo de pensar ocidental, certo? Tipo, é claro que a China vai tentar fazer o que os Estados Unidos fizeram e ter hegemonia global. É claro que os russos vão tentar fazer isso. Mas não é assim que eles pensam, certo? Esses são países, a Rússia é, em termos de território, o maior país do mundo, certo? E não é isso que ela busca fazer. Ela já tem problemas suficientes: desenvolvimento econômico, modernização, cuidar da própria população e aumentá-la, porque você sabe, precisa disso. Isso é de importância fundamental para manter um território tão vasto. Os iranianos só querem, novamente, desenvolvimento econômico e soberania. O que eles tiveram que fazer foi contornar a situação. Você sabe como Mark Carney subiu? Foi no palco de Davos. E basicamente revelou o segredo? Ele disse tudo o que temos dito há muito tempo, como se eles soubessem. Eles sempre souberam. Bem, talvez não devêssemos ter feito desse jeito, e meio que sabíamos que não devíamos, mas fizemos. Então o Irã simplesmente não está mais disposto a jogar o jogo da fachada. É como se dissesse, ok, sou um país soberano, tenho essas capacidades, vou exercê-las. Não vou recuar por medo de que me vejam de forma negativa ou por medo de como serei retratado pela narrativa ocidental. A narrativa ocidental não domina mais. Agora temos voz, estamos afirmando nossa voz. Também temos aliados estratégicos, e nossos interesses estão na Ásia.
A Europa é bem-vinda, porque estamos conectados por terra. Eles não têm recursos, nós temos, podemos fornecê-los a preços justos. Mas depois de anos tentando absolutamente nos destruir, há uma penalidade, certo? Paguem. Paguem. O fato é que essa é outra questão. O Ocidente nunca pagou por sua carnificina. Deveria pagar. The West has never paid for its carnage. It should pay up. Of course, the West doesn't have money to do that. So there will be new institutions. Claro, o Ocidente não tem dinheiro para fazer isso. Então haverá novas instituições para cobrar impostos e sancionar esses países. Quero dizer, é assim que deve ser. Não sei por que alguém pensa o contrário. Então o Irã vai ser a próxima potência global? Não. Veja, os países precisam agir de acordo com seu tamanho. Geograficamente, em termos de produção industrial, produção científica, produção agrícola, essas são coisas naturais. Quero dizer, houve períodos na Ásia Ocidental em que os americanos não desempenhavam um papel tão grande, e nesses momentos você tinha os sauditas, os sírios, os iranianos, catarianos, os turcos, todos de certa forma se envolvendo para tentar, ajudar a resolver diferenças no Iraque, no Líbano e no Sudão. A propósito, aquele foi aquele curto e dourado período que existiu pouco antes da eclosão da Primavera Árabe e do retorno em força dos americanos militarmente às nossas vidas. Então, sim, este é um ótimo momento para a Ásia Ocidental. Este é um ótimo momento para os povos do Sul global. E será um período difícil para as populações ocidentais. Mas vocês terão todos os motivos para destituir seus líderes quando eles não conseguirem fornecer os bens e serviços básicos pelos quais vocês pagam impostos. Então, é apenas o mundo mudando. E o Irã, sempre haverá um gatilho. Gaza foi um enorme gatilho, certo? Véus caíram sobre Gaza. Depois veio a Ucrânia. Mais véus caíram. O Irã está acontecendo agora e as pessoas estão começando a pensar, esses são os mocinhos. Essas pessoas têm ideias, têm eficiência e estão construindo de forma mais inteligente, mais barata e mais rápida, certo? A América não tem uma base de manufatura. Todas essas ideias, quero dizer, todos os caras em Davos sabem disso. É só que ninguém coloca isso em um discurso e fala com honestidade. Então essas são coisas boas, certo? Ouça, o que eu sempre digo, a mudança nunca vem dos bons momentos em nossas vidas pessoais. Sabe o que quero dizer? Tipo, quando você está se divertindo, não está aprendendo nada com isso. São os momentos realmente difíceis que nos ensinam as lições que nos fazem avançar. Este é um momento realmente difícil na história humana. Mas o que me deixa grato é que temos adultos na sala. Temos potências reais surgindo por conta própria, não roubando ou matando outros, mas por meio da inovação, da manufatura e assim por diante. E eles estão dispostos a lutar de verdade. Então, viva o Irã! Sim, quero dizer, essa é uma forma muito boa de colocar, porque neste programa, acho que às vezes, quando os tempos estão ruins, as pessoas veem o programa como tendo um ar de otimismo. Mas esse otimismo, quando olhamos para a situação de forma objetiva, para a história de forma objetiva, sim, quero dizer, mudanças massivas para melhor nunca realmente ocorreram sem um nível massivo de luta. E, infelizmente, isso não é algo que eu deseje ou que você deseje. Muito poucas pessoas desejam esse sofrimento. Ele surge de um sofrimento que é imposto. E se olharmos apenas para a história do Ocidente, dos Estados Unidos, qualquer coisa boa que tenha surgido dessa era de chamada hegemonia ocidental é o subproduto da luta das pessoas contra ela. E o Irã desenvolveu uma capacidade, uma competência militar, política e agora econômica. Estamos vendo cada vez mais que ele é capaz de reagir de uma forma que ninguém realmente esperava. To be able to fight back in a way that nobody really expected. Nobody expected this. A lot of people were saying this, Ninguém esperava por isso. Muita gente dizia, o Irã acabou, está terminado, todo mundo acabou, o Hezbollah acabou. Certo? Muitas pessoas vivem o momento, não vivem a história. E há muitas coisas que não conseguimos ver sendo relatadas ou analisadas pelo Ocidente coletivo. Mas agora estamos vendo. Também estamos vendo que os cálculos feitos por essas três grandes forças do mundo multipolar, China, Rússia e Irã,
foram cálculos corretos. Gostando ou não do que aconteceu nesse período, especialmente nos últimos 3 ou 4 anos, foram cálculos corretos e agora estão dando grandes frutos, em um momento caracterizado por essa reação incrivelmente desesperada, desastrosa, repugnante e criminosa dos Estados Unidos e de Israel. Yeah. Lashing out by the US and by Israel. And look at, I mean, how are we still dependent on fossil E veja só, fuels in this como ainda somos time dependentes de and, combustíveis fósseis em uma era de tanta innovation, inovação. well, maybe not in Bem, West, talvez não no but- Ocidente, and tudo look bem, at mas China, olhe para a it has China. way more Ela tem muito electric mais capacity capacidade than de the geração de United States. eletricidade do que os Doesn't have Estados that Unidos. grid. It's Não é um país invested rico em in all energia, kinds of things, mas right? investiu em So, todo tipo de coisa, hydroelectric energia power, hidrelétrica, painéis solares solar espalhados panels por todo o everywhere in the país e country. veículos elétricos. Meu Deus, And eles são muito electric melhores. vehicles, my goodness, they're so much Mas better. adivinha? Guess what? Nos Estados Unidos, há apenas algumas empresas que dominam esse mercado e elas são caras. They're expensive in the United States, and they don't want China to have a piece of it. E eles não querem que a China tenha uma parte disso. Com licença. E quanto aos consumidores americanos? Por que eles não podem comprar algo que seja realmente bom e barato? Sabe o que quero dizer? Há proteção demais da classe capitalista no Ocidente, e é por isso que a inovação não está acontecendo, porque eles realmente não estão inovando. Eles não estão criando bases de manufatura. Estão apenas movimentando capital e obtendo pequenos ganhos por meio de brechas o tempo todo. Então eu simplesmente acho que é hora de uma mudança. Temo que o Ocidente não tenha, certamente este grupo de líderes ocidentais não tem, a capacidade de entender como fazer isso. Você realmente precisa de pensadores revolucionários, digamos até mesmo economistas. Eles não precisam ser políticos. Mas sim, quero dizer, o Irã. Eu fui ao reator nuclear de Teherã, acho que foi em abril ou maio do ano passado. Eu estava com um grupo de jornalistas para um grande festival de jornalismo no Irã, e acho que talvez 8 ou 10 de nós fomos convidados para vê-lo. E, sabe, eu já sabia de parte disso, mas ver de perto que eles estavam criando... Bem, o reator de Teherã, o que ele produz é usado exclusivamente para fins médicos e científicos, certo? E o Irã tem um grande plano para que a energia nuclear abasteça cerca de 20% das necessidades do país em não sei em quantos anos, mas eles têm um plano para isso. Não se trata apenas de energia nuclear, mas o que descobrimos ao visitar o reator foi que eles estavam criando, a partir desse processo, formas não químicas, ou seja, pesticidas, certo? De preservar colheitas usando novos subprodutos do que estavam obtendo do reator. Eles estavam produzindo conservantes alimentares, coisas desse tipo. Quero dizer, é claro, toda a gama de medicamentos, todos os remédios de quimioterapia, enfim, há muita inovação no sul global. O Irã está entre os 5 principais países do mundo, talvez. Em termos de volume de produção científica, em 2010 ele foi o número 1 do mundo. Então começaram a impor sanções aos iranianos, impedindo-os de participar de conferências científicas ao redor do mundo. Há tanto potencial aqui, mas desculpe, tenho certeza de que você quer falar sobre outra coisa. Não, quero dizer, estamos chegando ao fim. Acho que todos esses são ótimos pontos. Eu só queria reforçar essa questão sobre inovação. É incrível o que estamos vendo no mundo multipolar e para onde isso está indo. Quero dizer, eventualmente estarei de volta à China, não vou dizer quando aqui no ar, mas estarei de volta lá. E toda vez que estou lá, essa é a lição que se aprende. Eu estava conversando com alguns amigos meus, estava falando sobre o Irã, e discutíamos essas escaladas, com os Estados Unidos continuando a basicamente destruir os mercados de petróleo. Eu disse, bem, existe aquele meme de um cara atrás de uma árvore, vestido como em Miami Vice, lambendo os lábios e esfregando as mãos, e eu disse, esse é o setor de energia renovável da China. É isso que eles estão fazendo, enquanto observam o que está acontecendo com o sistema energético mundial por causa do comportamento dos Estados Unidos e de Israel em sua guerra de agressão. Isso só vai acelerar e levar as coisas a um ponto em que a China acabará com um monopólio natural
sobre esses recursos, porque é o único país que tem tantos meios de produção quanto a vontade de investir nisso. E isso só vai disparar globalmente, e a China vai for tudo a preços baixos. O que é, sabe? Acho que uma das razões pelas quais há tanto pânico entre os monopólios de energia que vemos no Ocidente. Eles estão focados em lucros de curto prazo. Tipo, isso é bom, mas não é um bom sinal para o futuro. E é por isso que vemos esses preços subirem. Mas ouça, só um pensamento, quero dizer, um pensamento deprimente. O império não vai cair sem lutar. Eles podem tentar destruir todo o resto. A ideia de os americanos usarem armas nucleares nem me surpreenderia. Pessoalmente, sempre achei que seriam armas biológicas, porque poderiam simplesmente fingir que havia algum tipo de pandemia maluca, certo? Mas eu realmente acho que é algo que eles fariam, de verdade. Acho que eles são absolutamente animais enfurecidos. Animais racistas, que só querem matar todos os negros e pardos, tomar os recursos para si e depois acabarão se matando entre si. Porque é isso que os europeus fazem quando não tem um outro contra quem lutar. Tenho dito isso há muito tempo, Charmaine, e podemos encerrar com isso. Vou mostrar o que as pessoas estão dizendo aqui, estão felizes em ver você, e vou ler alguns desses comentários. Mesmo assim, Charmaine, o que venho dizendo neste programa há muito tempo é que o império dos Estados Unidos, o capitalismo, quando perde, fica muito desesperado. E quanto mais ele declina, mais desesperado fica. O Irã, acredito, deveria servir de lição para as pessoas no Ocidente coletivo, de que os Estados Unidos e Israel também, devemos incluí-los, recorrerão a medidas incrivelmente desesperadas, nem mesmo para tentar vencer, certo? Acho que não há mais como vencer. Não é como se eles pudessem fazer a Rússia ou a China ceder. Também não conseguem fazer o Irã ceder. Então a única outra opção é, ei, quanto disso podemos destruir para que não sobre nada e talvez a gente acabe saindo por cima disso? Há pessoas em altos cargos da política nos Estados Unidos e na elite governante que puxa seus cordões de marionete, que pensam assim. E devemos esperar isso. É por isso que eles têm milhares de armas nucleares e são o único país que já as usou. Então, alguma consideração final enquanto eu abro esses comentários aqui? Não. Vá em frente. Quero dizer, há muita coisa ruim que pode estar por vir. Sabe, parece... A gente espera que Trump leve um puxão de orelha. E, na verdade, há uma maneira de fazer isso. Os Estados Unidos, quero dizer, Trump gostaria, sabe, o pessoal do MAGA gostaria, que os Estados Unidos ficassem mais isolados, só voltar para o seu canto, certo? Vocês têm recursos, conseguem se virar, tomem o Canadá se for preciso. Não estou falando sério. Mas deixem todo o resto do mundo funcionar como está. De fato, existe a possibilidade de um completo lunático fazer o contrário, e isso é algo sobre o qual os americanos precisam estar atentos. Não podemos policiar os países de vocês. Vocês vão ter que fazer isso. Não estou colocando todos vocês no mesmo saco, como alguém comentou. E, aliás, outra pessoa nos comentários disse, e os direitos das mulheres no Irã? E eu fico tipo, e os 50 mil kits de estupro cheios de teia de aranha nos escritórios das delegacias de Nova York? Certo? Vamos ser honestos. Os direitos das mulheres nos Estados Unidos estão absolutamente, bem, quero dizer, sempre estiveram em frangalhos. E o Irã, do que era sob o Shah até o que é agora, acho que as mulheres estão muito melhor. É por isso que elas representam uma grande parte das pessoas que estão nas ruas protestando e se mobilizando para proteger seu governo. Então, Charmaine, isso foi ótimo. Quero garantir que todos saibam que o The Cradle, tendo em questão de YouTube quanto o site, o link estão na descrição do vídeo abaixo. Então, vão, apoie The Cradle. Aperte o botão de curtir antes de sair. Quero agradecer a todos que foram muito generosos hoje, enviaram superchats, participaram ativamente e animaram o chat e tudo mais.
Obrigado por assistirem e obrigado a todos os moderadores. Onde apoiar este canal? Também na descrição do vídeo, Patreon, Substack e mais. Amanhã estarei de volta com David Camp pela primeira vez, do antiwar.com, e o coronel Lawrence Wilkerson vai se juntar a mim às 14 horas, horário do leste. Charmaine, algo que você queira anunciar antes de eu encerrar com você? Não como de costume, o The Cradle, que tem sede na Ásia Ocidental, faz transmissões diárias ao vivo, às o quê? 13 horas no horário do leste dos Estados Unidos, trazendo notícias diretamente do local. É só a gente conversando sobre as notícias do dia. Então, para quem realmente quer se aprofundar, é um bom lugar para ir. Eu iria se não tivesse envolvido. Sim, todo mundo deveria definitivamente estar acompanhando The Cradle. Assinem e apoiem, se puderem financeiramente, é claro, porque precisamos que a mídia independente seja apoiada, especialmente nesses tempos, mas na verdade o tempo todo. Então, pessoal, cliquem no botão de curtir antes de sair. Vejo vocês amanhã às 14 horas, horário do leste, no dia 8 de abril. Até lá. Tchau. See you then. Bye-bye.